com base neste planejamento do estado futuro, vamos listar as ações para poder chegar nesse estado futuro e depois acompanhar essas ações. Toda ação, né, tem que estar definido quem é o responsável, quais são os prazos, e aí vamos acompanhando. E uma forma de acompanhar bem estas transformações de estado atual para estado futuro é usando o método A3, a metodologia A3, que é representarmos numa folha A3 todo o resumo daquele trabalho ou daquele projeto que estamos fazendo ou que estamos propondo. Tem várias formas de montarmos estes A3, mas o A3 podemos chamar básico para as transformações Lean, é próximo do que está representado aqui. Eu tenho um cabeçalho para dizer o que é, quais são os objetivos que temos. Então, neste caso, o objetivo seria atender demanda de cliente e reduzir lead time. O mapa do estado atual, qual a situação atual. O estado futuro que foi proposto, está representado aqui. O plano de ações para a transformação do estado atual em estado futuro, nesse caso especificamente de uma transformação de produção empurrada para a produção puxada, com os conceitos do Lean, então uma transformação Lean. Aqui listamos as ações, os responsáveis, prazos, e vamos acompanhando e ajustando esses prazos, e alguma identificação de status. Usamos muito a referência do PDCA, se a ação está só planejada, se ela já foi executada, se está ainda em ajustes e se ela está concluída de forma definitiva. E também representamos alguns indicadores. Ao longo do tempo, vamos enxergando pelos indicadores que deveriam estar relacionados aqui, referentes a tudo aquilo que a gente quer melhorar, como que eles estão se comportando. Para daí, quando fecharmos este trabalho, quando fecharmos este projeto, termos isto bem documentado. Para o estado futuro, devemos discutir bastante aqueles conceitos do just-in-time, que seria a produção just-in-time no tempo exato, no momento exato, apenas quando necessário, com qualidade. Devemos fazer aquisições e produções sempre alinhado com isso, ou o mais próximo que a gente conseguir. Seria produzir produtos ou serviços que o cliente quer, nas quantidades que o cliente quer, com qualidade perfeita, instantaneamente ao seu pedido, tempo desnecessário zero, sem perdas, inventários zero, com métodos que permitam o desenvolvimento das pessoas e a motivação dos times. Quando falamos em just-in-time, a base é o tempo. Para termos maior produtividade, maior competitividade, devemos trabalhar o tempo, que é o conceito do lead time. E esses VSM são focados em redução de lead time, que vem de toda aquela observação anterior, principalmente da Toyota, que estoques custam dinheiro. Mais do que isso, não nos deixam enxergar ineficiências dos nossos processos, e precisamos identificar essas ineficiências para, ao longo do tempo, pensando em melhoria contínua, termos processos cada vez mais eficientes. Aquelas representações, né, de nível de água, enquanto eu tenho estoques altos, os meus problemas não aparecem. O que temos que fazer? Vou reduzindo os níveis de estoque, porque isto custa dinheiro, vou reduzindo meus custos, até encontrar problemas. Conforme eu vou encontrando problemas, eu vou trabalhando esses problemas, eliminando esses problemas, e aí eu consigo ter níveis de estoque cada vez mais baixos. Redução de estoque torna os problemas visíveis. Isto é importantíssimo para nos orientar qual o próximo passo. Aqui uma representação, né, de tudo que foi falado. A gente costuma chamar da fábrica oculta. Os estoques escondem essa fábrica oculta. O que faz parte dessa fábrica oculta? Toda a parte de qualidade, refúgio, retrabalho, estoques intermediários, estoque entre operações, tempos de espera, longos tempos de setup, paradas por quebra de máquina, excesso de controles, absenteísmo do pessoal, problemas de manuseio, transporte, problemas com fornecedores, problemas com informações, desbalanceamentos de linhas,
alterações de pedidos. Conforme nós vamos alinhando com esses conceitos do just-in-time, nós vamos trabalhando melhor tudo isso e vamos cada vez sentindo menos, por exemplo, mudanças de alterações do pedido do cliente. A diferença entre sistema empurrado para sistema puxado é bom ressaltar. Sistema empurrado de produção é aquele que é executado em antecipação aos pedidos do cliente. A demanda não é conhecida e deve ser prevista. E aí eu vou fazer para gerar um estoque para quando o mercado ou o cliente pedir, eu tenho para entregar. São definidos como processos especulativos porque respondem a uma especulação ou uma previsão e não a uma demanda real. E este é o grande risco que corremos. Então podemos dizer que o sistema empurrado de produção é aquele onde as etapas do fluxo de valor estão desconectadas. E o VSM é uma excelente ferramenta para que a gente possa enxergar tudo isso. Quando falamos de sistema puxado de produção, a execução é iniciada em resposta aos pedidos do cliente. Então eu já tenho os pedidos e agora eu vou startar a minha produção. A demanda é conhecida, com certeza, o cliente já me pediu. São chamados de processos reativos porque eles reagem à demanda do cliente. Então é aquele sistema que só faz o necessário e quando necessário. Então, em nossa mente, temos que ter isto. Queremos trabalhar com um sistema puxado de produção, ou mais próximo disto. Então, queremos ter um sistema onde, para startar nossa produção, eu preciso ter um pedido concreto do meu cliente. Ou a gente chegar ao mais próximo disso que for possível, dependendo do tipo de operação. E por que tudo isso? Porque trabalhar com previsões de venda, com previsões de mercado, corremos um risco muito grande de estas previsões estarem erradas. A produção nunca consegue produzir conforme o programado, e aí temos que pensar em aplicar a produção puxada. Quando? Quando não for possível o fluxo contínuo. Se eu não consigo fazer o meu fluxo funcionar bem sequencial de forma contínua e equilibrada, então eu tenho que pensar nesta ideia da produção puxada, onde nós vamos fazendo uma etapa e conforme eu faço esse processamento, eu puxo a produção do processo anterior.